Olá, tudo bem com você? Para você que não me conhece, eu me chamo Vanessa Mello e hoje eu venho trazer um assunto muito interessante para você, voltado ao ramo de salão de beleza, que é a simpatia. Uma das coisas também muito importante para você ser simpático com o seu cliente é você falar olhando ele nos olhos, gente. Não tem nada pior do que você estar falando com uma pessoa e a pessoa está olhando para baixo, está olhando para cima, para o lado, para o outro, menos para você. Dá aquela sensação de que a pessoa não quer encarar você, porque aquela conversa dá aquela sensação de ser uma conversa falsa. Então, assim, eu sei que às vezes você é tímido, mas você precisa trabalhar essa timidez em você, porque essa timidez, ela te trava, e ela te travando, ela impede você de fidelizar teu cliente e ainda mais de fazer novos clientes. Eu sempre ouvi os mais experientes que eu dizer, você pode até perder cliente por um serviço que não ficou de excelência, porque você está começando agora, esse não é o problema. Mas você jamais pode perder cliente por mau atendimento. Então, hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas colocam aquilo que Deus coloca para dentro, coloca para fora. Por quê? Porque não é simpático, porque não é carismático, porque não trabalha isso dentro de si, fala, eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim, é tal síndrome de Gabriela, né? No qual eu não aconselho ninguém que faça isso. Eu, quando tinha 14 anos, eu era uma pessoa bem rançosa devido à criação que eu tive. Então, assim, eu era uma criança muito triste, muito oprimida, e chegava a visita na minha casa, eu me escondia no guarda-roupa e só saía do guarda-roupa quando aquela pessoa ia embora, de tão tímida que eu era. De tão tímida que eu era. Muitas das vezes eu pegava meu avô me procurando em casa e eu estava dormindo dentro do guarda-roupa, porque tamanha era a hora que eu ficava ali dentro. Por quê? Porque eu me achava feia, tinha um dente encavalado e por isso, por N coisas, por traumas de infância. Ninguém nasce tímido, tá? Quando você nasce, você é como uma folha em branco, né? Que Deus, né, obviamente, presenteia, né, os seus pais, os seus tutores, com uma folha em branco, onde os tutores vão escrever os primeiros passos da tua história. Já quando você vai tomando maturidade, conhecimento do que é a vida, aí você decide, né? Ou você pega, né, e assume isso e fala, não, eu não vou ser assim, ainda que minha infância não tenha sido boa, ainda que eu tenha sido reprimida quando criança, ainda que eu tenha sido assim, assado, acontecido isso e aquilo outro comigo. Eu não vou ser assim, eu desejo trabalhar com o público, e para trabalhar com o público é preciso tirar um pouco a timidez de lado, senão você também certamente perderá cliente por isso. Então isso é uma coisa que você tem que trabalhar, uma coisa que vem de dentro. Isso começa até com o que você ouve de manhã, o som, a música que você escuta, então isso tudo já é um trabalho. Então se você tem mania de repente escutar determinadas reportagens que te façam mal, para que você continua escutando isso? Bote um louvor, bote um vídeo, vai ver um filme de aventura, vai ver uma mensagem motivacional, qualquer coisa que te faça levantar o teu astral, e você tem que trabalhar isso em você, porque senão você vai continuar perdendo cliente. Então não tem nada mais ruim do que não olhar nos olhos da pessoa. E um dos motivos pelo qual a maioria dos profissionais, ou até mesmo clientes, deixam de fazer isso quando está conversando, dialogando com alguém, é por traumas da infância. Então, assim, é impossível você ser feliz e bem-sucedido daqui pra frente se coisas do passado ainda te prendem. Então, uma dica que eu te dou, né? Se permita a viver coisas novas. O passado, ele tem que servir para você de degrau, como experiência para você não cometer os mesmos erros, mas ele não pode impedir você de crescer, jamais. Uma das coisas que você também tem perdido cliente, né, por falta de simpatia, é quando você não tem diálogo com o seu cliente, quando você não puxa um assunto, você não cria relacionamento. Eu sempre falo isso.
Então, assim, use coisas do dia a dia. Ah, hoje tá sol, né? Tá um sol pra cada um, que você já deve ter ouvido falar isso. Ah, hoje tá muito frio. Nossa, peguei 2 casacos, hoje já tô com frio. Puxe assunto do dia a dia se você não tem assunto para tratar com a pessoa. Ou então você começa a gravar características dessa pessoa, do tipo, ela é professora. Tem uma cliente aí que ela é professora, ela ama falar das crianças delas. Então, toda vez que ela vem, eu espero ela se acomodar, sirvo um café e tal, vou começar o atendimento. Quando eu começo o atendimento, eu já pergunto a ela, e aí, como vai suas crianças? Menina, ela fala das crianças numa alegria. E ela fala. Quando vê, eu já acabei de atender e ela ainda tá falando das crianças. No final, ela ainda pergunta, e os seus, como estão? Como estão, né? No final é que ela pergunta como estão os meus, porque ela gosta. Então, ela se sente com relacionamento comigo, uma liberdade. Relacionamento não é você saber tudo o que a pessoa faz. É você criar vínculos, conversas, a qual interesse a pessoa e interesse também a você. Muitas das vezes você não vai gostar do assunto, mas se ela gosta, você não está vendendo o seu serviço? Primeiro de tudo é a sua simpatia, seu carisma. Então trabalhe isso em você, puxe assunto, converse com a sua cliente, coisas do dia a dia, ou até mesmo coisas do seu trabalho. Que cor você gosta na sua unha? Como você gosta que faça funda? Você gosta que faça por cima, porque você não gosta que machuque? No cabelo, como você gosta da escova pra fora? Você gosta pra dentro? Ela também gosta pra dentro, eu também gosto pra fora, enfim. Crie circunstâncias que te permitam ter um relacionamento com o seu cliente durante todo o processo de atendimento em que ele estiver a sua responsabilidade, até ele sair da porta para fora, ele é sua responsabilidade. Então trate ele bem. Você não gosta de ser tratado bem? Então, uma coisa também muito importante que eu considero assim bem legal, bem bacana, é quando as pessoas te chamam pelo teu nome. Aonde eu vou que a pessoa fala, oi Vanessa, nossa, ela me conhece da onde? Às vezes eu nem lembro dela, mas ela me chamou pelo nome, isso daí é muito marcante. Se você não tem o hábito de gravar nomes, tem dificuldade, eu também tinha, eu tenho até hoje, na verdade. E aí o que eu faço? Eu criei uma agenda onde eu vou lá, faço o cadastro daquele cliente e sempre antes desse cliente chegar, eu vou lá dar uma olhada na agenda e vejo o nome. Eu tenho o hábito de gravar o nome e o sobrenome, porque tem várias Anas, várias Marias, vários João. Então, se você grava o nome e o sobrenome, fica mais fácil para você identificar qual Ana, qual Maria, qual João. E outra coisa, como eu já atendo aí a 3ª geração, né? Embora eu tô novinha ainda, viu? Mas então eu falo assim, família Pires, família Melo, família Cardoso, eu já sei de qual família é. Então, eu já pego assuntos na hora da nossa conversa sobre aquela família. E como tá fulano? Então, é uma forma de eu criar, é como se dentro da minha cabeça eu separasse família por família ali. Mas isso é um trabalho que você tem que fazer diariamente, você tem que exercitar a tua mente a fazer isso. Como nessa dica que eu te dei, anote o nome do teu cliente e sobrenome. Olha na sua agenda antes dele chegar. Quem vai vir agora? É a Fernanda Crespo, é a Fernanda Dias. Enfim, eu tô criando aqui nomes aleatórios. Então tá bom, já sei que é ela. Quando ela entrar, mesmo que você não tenha lembrado dela, oi Fernanda, como você está? Tudo bem? Que saudade. Sorria, procure responder as pessoas, faz um teste. Sorrindo. Que quando você sorri e fala com a expressão sorrindo, o seu timbre de voz já sai um timbre de voz cortês, alegre, feliz. Agora você fala, oi Fernanda, tudo bem? A pessoa já acha que aconteceu alguma coisa, que você tá triste. E ela já olha pra você, aconteceu alguma coisa? Eu tô achando você tão tristinha, não tem coisa pior do que o cliente chegar e falar isso pra você. E isso já aconteceu comigo, é por isso que eu tô aqui hoje, falando com você. Porque quem me dera se no meu tempo eu tivesse alguém que falasse essas coisas que você hoje tá ouvindo de mim. Hoje eu tenho 26 anos de experiência no ramo da beleza e eu posso te dizer com prioridade e propriedade que o maior erro de muitos profissionais que trabalham com atendimento ao cliente é por falta de simpatia e carisma e relacionamento. Então hoje eu tô aqui falando pra você, mude o seu jeito, se permita viver coisas novas, que certamente a sua agenda que antes tinha 10, 3, 5 clientes, vai ter 50, 100, vai ter gente disputando horário por você, porque você pode até perder cliente por às vezes um serviço não sair bem feito, porque ninguém é perfeito, mas perder cliente por falta de simpatia e carisma,
mude de profissão, porque lidar com o público tem que ser simpático, tem que ser carismático, viu? Uma coisa bem bacana, uma dica bem legal para você ser simpático é você ser autêntico. Não tente imitar ninguém, nem no YouTube, eu quero ser assim como ela, eu quero falar bonitinho assim como ela. Não, seja você, tá? Você ser você, não confunda você. Quando eu falo assim, seja você, então se eu falo palavrão, eu vou falar palavrão. O ambiente onde a gente está em salões de beleza, ou a área que você atua, não é ambiente para palavrão, ponto, tá? Isso daí você fala na sua casa, na rua, onde você for. Dentro do teu trabalho você tem que ter uma coisa chamada ética profissional. Ética profissional, ela dirige o que você vai falar, o tom de voz. Você não pode falar gritando, seja qual assunto que for. Mas eu não falei palavrão, mas tá gritando. Seu timbre de voz tem que ser um timbre de voz onde você em pessoa somente escute. Não precisa ficar gritando dentro do salão, dentro da clínica. Fulano, pega isso, pega aquilo. E isso daí não é nada agradável, nada simpático. Vira bagunça. Então, assim, se você quer trabalhar com o cliente, uma coisa que você tem que trabalhar em você é isso. Essa sua simpatia, esse seu carisma. Quando eu falo aqui pra você ser você, não é que você vai chegar e falar tudo que você pensa, mas é pra você não se preocupar muito com o que as pessoas vão pensar de você se você der essa opinião assim, o assado, né? Agora, o que você tem que pensar é colocar na balança, será que isso que eu vou falar tá cabível dentro desse ambiente? As pessoas que estão à nossa volta, você tem que pensar se aonde você vai falar aquilo não vai chocar alguém. Porque às vezes você tá ali dentro do salão, só tem senhorinha sendo atendida. Aí do nada surge um papo de sexo, aí você começa a se empolgar, porque você é você mesmo, né? E você é brincalhona, isso e aquilo, e às vezes é um papo desnecessário, e aquela pessoa que tá ali, ela não tá pagando pra ouvir aquilo. Nem sempre ser você significa fazer tudo o que você quer, que você pensa a hora que você bem quer, a hora que você acha que deve fazer. Não é isso. Ser você é você ser autêntico nos seus serviços, naquilo que você faz, sem copiar ninguém. Agora, sinceridade não é sinônimo de educação. Você não pode sair falando tudo que você pensa, tudo que você acha, como ponto. É esse ponto, eu penso assim, eu sou assim. Só que nem todo mundo vai gostar dessa opinião. Você não trabalha com público, você tem que pensar sim nisso. Será que o que eu tô falando, o meu tom de voz, a minha altura de voz está agradando? Isso é fácil, é só você olhar à sua volta que você vai ver a carinha das pessoas se estão se agradando ou não daquilo. Então, a minha dica é, antes de falar, pense primeiro, reflita. Se aquilo for agregar, fale. Se aquilo não for agregar, fique calado. Uma coisa bem legal para você ser simpático é você ser espontâneo, ser proativo, a fazer as coisas, né? Isso é bem bacana, uma coisa que não é forçada, tá? Só que ser espontâneo não é você do tipo vestir uma roupa que não cabe em você. Você veste, por exemplo, M e você colocar uma roupa G. Logo a pessoa vai falar, aquele defunto ali era maior, não é assim que a gente pensa? A mesma coisa quando você não é espontâneo, quando você tenta imitar alguém, as pessoas percebem logo que você não está sendo espontâneo e nem tão pouco autêntico. Então seja autêntico com o teu cliente, sendo sincero, né, no teu diagnóstico, sendo sincero naquilo que você vai falar com propriedade. Não invente coisas, não crie coisas que não existem. Seja você mesmo, autêntico, porém com muita sabedoria naquilo que você vai falar. Seja simpático, agradável, cortês com seu cliente. Uma coisa muito importante que você tem que trabalhar em você é que todo ser humano ele tem aquela voz sabotadora, né? Dizendo assim, eu não vou conseguir ser assim, porque ser assim não sou eu e eu sou assim, ponto final. Então isso é uma voz sabotadora, dizendo pra você que você não vai conseguir, que você não é capaz de ser simpático, que você não é capaz de ser menos tímido, né? E tudo mais. Então isso é uma voz sabotadora que eu aconselho você não dar ouvidos e falar assim pra você todos os dias de manhã. Eu posso, eu sou capaz, eu consigo. Porque certamente você vai conseguir, porque todo ser humano tem essa questão, será que vai dar certo? Eu quando comecei a criar os vídeos, eu pensava, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar do que eu tenho pra falar? E tudo mais. Isso é uma voz sabotadora que está dentro de nós, e nada melhor do que a resposta do teu
próprio público, né? Quando você vai lá e vê nos comentários, nossa, adorei seu vídeo, nossa, sensacional. E começa a vir os elogios e você fala, caramba, se eu tivesse ouvido essa voz sabotadora dentro de mim, não teria feito tanto sucesso. Então, assim, seja você mesmo. Aonde você for, olhe nos olhos da pessoa, converse, puxe assunto, não deixa ninguém sair falando mal de você do ponto que você não é simpático, que você é antipático, que você não é agradável, que você não sorri. Uma coisa que acontece muito dentro de salão de beleza é que às vezes um cliente vai fazer o serviço e aquele profissional que ele está acostumado a fazer está ocupado. Aí ele vai, tem outro, porque ele tá com pressa e tal, tem outro, vai lá e faz. Aí aquele profissional que antes de fazer, ele já começa a olhar ele diferente. Muitas das vezes não dá nem um bom dia, boa tarde, ou se dá, fala entre os dentes, nem olha nos olhos da pessoa. Então, assim, isso não é ser autêntico, né? Ser autêntico é você tratar a pessoa bem, independente se ela sentar na sua cadeira ou não. Porque aí, um dia, quando ela parar e pensar, não, ela sempre me atendeu muito bem, eu vou voltar a fazer com ela. Eu fiz com fulano porque eu tava com pressa, mas ela me atende tão bem, vou voltar a fazer com ela. Então, assim, pense muito nisso, né? A imagem que você quer passar para as pessoas lá fora é muito importante você sempre refletir, principalmente antes de falar. E uma coisa que você deve se preocupar, se desenvolva. Água parada, ela dá limo, e ela fica imprópria até para consumo, até para banho. Então, assim, não fique parado na mesma coisa, não ache que você saiba tudo a ponto que não precisa aprender nada. Então, assim, se você está ouvindo esse vídeo é porque certamente isso foi para você. Então, assim, trabalhe os pontos negativos, tem muitos vídeos motivacionais que vão te ajudar, tem psicólogos que dão, assim, várias aulas grátis aí que eu vejo no YouTube, que trabalha a timidez da pessoa, porque às vezes a pessoa ela não é simpática porque ela é tímida. E se você for tímido, você está no ramo errado. Então, assim, ou você trabalha a timidez e começa a ser simpático hoje, ou certamente você vai perder 1, 2, 3 anos numa profissão que não vai te dar retorno nenhum. Porque sem simpatia e carisma, você como empreendedor da beleza, seja na área qualquer que você atue, você certamente não vai vencer. Mas se você botar por terra toda a voz sabotadora que diz pra você que você não vai conseguir, se você der ouvido a essa voz, certamente você não vai conseguir. Mas se você não der ouvido e falar, eu posso, eu sou capaz e eu consigo, você vai ser uma das pessoas mais simpáticas, mais agradável da sua equipe, do local onde você trabalha e quem sabe até do bairro que você atua. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo venha acrescentar e agregar na sua vida, que todos os dias você possa buscar dentro de si uma força, talvez que você nem tenha, uma força sobrenatural vinda de Deus, para conseguir ser mais simpático, mais carismático, mais humano e tratar muito, mas muito bem o seu cliente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não gostou também, deixa o seu dislike. Mas se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse vídeo. Certamente você vai estar abençoando outras vidas que desejam ingressar no ramo da beleza. Um ponto principal para se ter é a sua simpatia, carisma. Fora a timidez, deixa a timidez de lado. Vai ganhar sua vida, vai ganhar seus clientes, vai crescer seu nome, vai ser feliz, seja autêntico, olhe nos olhos da pessoa, chame ela pelo nome, puxe assunto com ela, converse, fale, mas não deixe de ser você, seja sempre você e joga pra fora essa voz sabotadora que diz que você não é capaz, porque você é capaz, você pode, você consegue, você vai além. Um forte beijo e até o próximo vídeo.